Boa tarde. É uma honra estar aqui hoje para discutir um pouco da literatura judaica na Amazônia. A gente está aqui hoje no último dia das jornadas judaico-amazônicas. Nós já sentimos um pouco do cheiro da borracha, do gosto da castanha. Já visitamos Parintins, Marajó, Manaus, Belém, outras localidades. E hoje a gente tem um dia especialmente musical. Ouvimos os cantos litúrgicos do Hazan e da Isaac Dam de manhã e temos o show de encerramento mais tarde da Anne Gesine. Mas hoje também é um dia de letras, a gente pensar um pouco como essa presença judaica na Amazônia se revela por meio de uma produção literária, seja em prosa, seja na poesia. Vou então apresentar os nossos dois ilustres participantes. A gente está aqui com a professora Alessandra Conde da Silva, que é doutora em Letras pela Universidade Federal de Goiás, professora adjunta da Faculdade de Letras da Federal do Pará. É coordenadora do projeto de pesquisa Eco-Sefarditas, Judeus na Amazônia, e do Núcleo de Estudos Sefarditas da Amazônia, UNESA. Temos aqui também com o professor Moacir Amâncio, professor titular de Literatura Hebraica da Universidade de São Paulo, autor, tradutor e poeta. O seu primeiro livro, Objeto Útil, publicado pela Iluminuras em 93, e venceu o Prêmio Jabuti na categoria de poesia. Ele é autor também de uma série de livros, de estudos, e é o tradutor de um poema que está estampado ali fora, no teto do museu. Ele é o tradutor de nomes célebres da literatura israelense, como o escritor Amos Oz, e do poeta Yehuda Amichai, que é o autor desse poema belíssimo, que está ali fora no teto. Recomendo a todos que depois passem lá para ver. Professora Alessandra, Moacir, um prazer estar aqui. Muito obrigada. A gente vai começar com a fala da Alessandra. Olá, boa tarde. É com muita satisfação, com muita alegria que eu recebi o convite e estar aqui falando para vocês a respeito da literatura dos judeus na Amazônia. Posso dizer para vocês que é uma realização como pesquisadora a respeito do tema. Então, muito obrigada por isso e também, principalmente, por falar aqui na presença da professora Regina Eagle e conhecê-la também, que falamos bastante pela internet, mas somente agora conseguimos nos conhecer de fato, assim como a outros pesquisadores. Vocês vão entender logo mais o porquê que eu citei na professora Regina Eagle agora. Eu tentarei, com muita vontade, a cumprir o prazo, essa é a minha determinação. E eu vou falar a respeito dos escritores judeus no norte do Brasil, e a pesquisa Qual Amazônia, escritores judeus no norte do Brasil, que diz respeito à minha pesquisa que eu desenvolvi no pós-doutorado, sob a supervisão da professora Lisley Nascimento, da UFMG. Rapidamente, os objetivos dessa pesquisa: estudar a literatura produzida por escritores judeus, descendentes de judeus e escritores que tematizaram a presença judaica na Amazônia, e 3 específicos: estudar a história judaica na Amazônia, estudar as relações transculturais produzidas pelo contato entre a cultura do imigrante e a cultura local e fazer a cartografia de autores e obras. Esses são os objetivos que me motivaram na minha pesquisa. Neste momento, eu vou falar principalmente do terceiro objetivo específico, que é a cartografia de autores e obras. Para eu fazer esse estudo, eu precisei de algumas fontes. Neste caso, eu citarei apenas algumas fontes literárias. E aí entra o trabalho da professora Regina Eagle. Eu costumo dizer que não dá para fazer um estudo sobre literatura judaica no Brasil sem considerar este livro. A mesma coisa em relação à Amazônia, até mesmo porque ela foi a primeira a referenciar escritores judeus da Amazônia, no caso, Paulo Jacó e Leão Pacífico Ezagui. A outra fonte é o Dicionário de Escritores Judeus no Brasil, do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG. Já havia alguns escritores, algumas biografias e obras de alguns escritores judeus, e eu mesma, a convite da professora Lisley, acabei por ajudar
na captura de alguns dos dados, das informações biográficas desses escritores, e ainda estamos realizando essa tarefa. A pesquisa sobre os judeus na Amazônia já rendeu alguns frutos. O primeiro deste fruto foi o livro publicado em 2020, Ecos Sefarditas, Judeus na Amazônia. É uma coleção de estudos, de ensaios a respeito da temática dos judeus na Amazônia e da literatura produzida por judeus na Amazônia. E a pesquisa que eu falo para vocês neste momento, pelo menos uma parte dela, foi publicada no ano passado no livro Amazônia Judaica 20 anos depois, História, Memória, Tradição e Cultura. O capítulo em questão é Qual Amazônia? Escritores judeus do norte do Brasil. Então essas são as minhas fontes para a explanação de hoje. Essa pesquisa me levou também à produção de um catálogo que me parece estar na biblioteca ou na lojinha daqui, não é? É um catálogo bilíngue, e eu vou já explicar como esse catálogo foi feito, e apresenta 3 tipos de escritores. Escritores judeus, aqueles que se declaram judeus, os escritores que apenas se dizem descendentes de judeus, não professando nem religião nem cultura judaica, e uma terceira categoria de escritores que são aqueles não judeus, declaradamente não judeus, mas que tematizaram a presença judaica na Amazônia. Quem são esses escritores judeus? E eu vou apenas elencar alguns deles aqui, não é a lista completa aqui, eu não falarei sobre isso. Mas nós conseguimos fazer um levantamento dos escritores judeus como marroquinos, no caso Abraão Pinto e José Benedito Cohen, paraenses, Sultana Levi Rosenblatt, Marcos Serruia, amazonenses, Leão Pacífico Exágue, Madi Benoliel Benzecri, Elias Salgado, Miriam Scott e o búlgaro Ilko Minev. Os escritores descendentes dos judeus, o paraense Salomão Laredo e os amazonenses Paulo Jacó e Rogel Samuel. O Márcio Souza eu acabei retirando daí porque ele se declara judeu. Então eu devo respeitar a sua declaração. Ele deveria de fato estar como um escritor judeu. Escritores não judeus que escreveram sobre os judeus na Amazônia. Então, eu fiz um levantamento desses 4, mas, na verdade, há muitos outros. Sandra Godinho, Dalcídio Jurandir, Abiguar Bastos e Milton Atum. Não tem qualquer ligação com o judaísmo, não se declaram judeus, mas se serviram, apresentaram personagens judeus ou temas judeus nos seus romances. E aí, não vou falar a respeito da história dos judeus na Amazônia, até mesmo porque isso já está sendo falado, penso eu, desde o início. Mas vejam só, há alguns temas comuns que podem ser notados nas narrativas sobre os judeus na Amazônia. Em primeiro lugar, a saída do Marrocos. E eu apresento aqui como imagens a pintura do Arie Wagner. Ele esteve aqui ontem, ele falou ontem, e eu utilizei algumas das suas pinturas para nos ajudar a pensar a respeito de alguns dos temas comuns nas narrativas sobre os judeus na Amazônia. Então, a saída do Marrocos, o que os levou a sair do Marrocos, é um tema recorrente na literatura judaica na Amazônia. Outra coisa é a visão da terra amazônica como a terra de promissão, em contraponto a uma outra visão, ao locus horrendos. Esperava-se chegar na Amazônia pensada como uma terra prometida, e ao chegar lá viu que a terra não era tão maravilhosa como se pensou. Ela produziu abrolhos, ela produziu cardos, e ela não era o paraíso sonhado inicialmente. Então, nesta imagem também do Arie Wagner, dá para perceber, quase como uma caricatura bastante estilizada, a ideia do judeu na Amazônia, e aí dá para perceber que são os peixes locais como o pirarucu, o dourado, faz parte dos peixes da região. E também a própria construção, a própria apresentação do espaço, a natureza bastante amazônica. Outro tema
recorrente a questão das profissões, regatões e aviadores, muito já se falou sobre isso. Este também é um tema quase que unânime nas narrativas. Sempre há algum personagem judeu que ou tem um primo, ou é o pai, ou tem um amigo que foi regatão ou aviador. Há também, e esse tema aqui é bastante interessante, que é a questão da transculturação e a relação entre a cultura judaica e a cultura amazônica. É um tema recorrente. E é aqui que nós vamos ver essa mistura das culturas, como o judaísmo na Amazônia vai se manifestar em diálogo com a cultura local. Bom, há outros temas em comum, e para não me alongar, eu tentarei falar rapidamente. O antissemitismo, no próprio antissemitismo tem as suas nuances, tanto da perspectiva da vítima, quanto da perspectiva do algoz, há que se considerar isso. As judias polacas na Amazônia, a contribuição intelectual e econômica judaica na Amazônia, os judeus e outros grupos étnicos migrantes, os judeus e os amores nativos, as mães judias e, principalmente, outro tema recorrente, ser, viver e permanecer judeu na Amazônia, uma expressão do professor Samuel Ben-Shimol, que se mantém, que sempre está presente nas narrativas. Bom, comecemos então com os marroquinos. Apresento então o José Benedito Cohen, vou falar rapidamente sobre ele. A minha grande preocupação é de não colocar muito texto para que eu não me estendesse demais. Mas nasceu no Marrocos, veio para o Pará ainda menino, tudo indica que o pai foi um rabino e ele aprendeu algumas, como é que eu posso dizer assim, ele tinha certas experiências com o rabinato, exercendo algumas funções sacerdotais na região. Ele escreveu algumas poemas e crônicas no jornal A Coluna, entre 1916 e 1918, e é uma figura bastante polêmica. Ele briga no jornal, escrevendo carta aberta. Ele também foi tradutor. E eu coloquei como tradutor do hebraico para o português. Traduzi o poema A Sulamita, baseado nos cantares, exatamente. Eu coloco aqui porque ele é referenciado em antologias paraenses como um poeta de renome, embora eu deva dizer para vocês que pouca coisa eu consegui obter dele. Infelizmente, os livros foram se perdendo e o que eu consegui foi aquilo que foi publicado em alguns jornais, como o Malho, no Rio de Janeiro, além daquilo que foi publicado no próprio jornal A Coluna. E aí ele foi poeta, contista, jornalista, além de dentista, advogado, além de exercer funções sacerdotais. Bom, paraenses. Sultana Levi Rosenblatt, eu sempre a coloco como em distinção em todo o corpus de escritores da literatura judaica na Amazônia, ela se distingue. Ela era uma romancista com grande peculiaridade, literariamente falando, é Sultana Levi Rosenblatt. Depois a gente vai ver os demais, não com deméritos, mas para não com demérito a eles, mas é para enaltecer a Sultana, ou, na verdade, um escritor da época, mais ou menos em 1950, amigo de Sultana Levi Rosenblatt, muito importante para a literatura paraense, o escritor chamado Dalcídio Jurandir, que costumava fazer a orelha de livro, comentar sobre ela, destaca como dona de uma engenhosidade para descrever as gentes da terra, não apenas a sua própria gente, mas as gentes da terra, a gente amazônica, expressão do Dalcídio Jurandir. Então, os seus livros mais conhecidos são Barracão, o Barracão, e um outro livro que eu acabei não referenciando, que é um livro de crônicas chamado Papéis. Esse eu consegui comprar o livro. Um outro livro, por exemplo, As Virgens de Pujucão, a professora Regina Igor, que acabou de me emprestar para eu tirar uma cópia, porque nós não conseguimos. Eu disse, por favor, eu tenho estudado a escritora Sultana há um tempo e eu tenho dificuldade de encontrar o livro dela. O próprio livro Barracão eu tenho porque eu consegui uma cópia em uma biblioteca. Então, infelizmente, nós não temos
os livros da Sultana. Marcos Serruia, médico, escreveu 2 livros, 2 romances. O Cabalista foi o primeiro livro e logo em seguida Cabelos de Fogo. Cabelos de Fogo, a temática principal é a respeito das polacas na Amazônia. E ele até declara que ele foi... É uma história semi-biográfica, e ele até declara que ele escreveu esse livro primeiro de um fato histórico que ele conheceu sobre alguém querendo provar a sua ascendência judaica, seria filho de uma polaca. E ele diz também que ele leu Moacir Scliar, O Ciclo das Águas, agora me fugiu, mas é da Esther Largman, o livro, o romance dela. E esses livros teriam inspirado o Marcos Serruia a escrever o seu Cabelos de Fogo. São só 2 paraenses, vejam, até então, de fato, eu só consegui encontrar na literatura paraense apenas 2 escritores. Não é a mesma coisa que ocorre no Amazonas. Nesta mini exposição de escritores, eu estou misturando, dá para perceber, tanto os judeus quanto aqueles descendentes de judeus. Então, aí nós temos o Paulo Jacó, que... Segundo soubemos, quer dizer, ele é judeu, ele não é judeu, foi uma entrevista da mulher dele após o seu falecimento, está em uma tese do Abraão Bentes, se não me falha a memória, da UFAM, e ela diz, olha, ele era filho de judeus, ele não era judeu, ele não professava a fé nem a cultura judaica, mas ele era filho de judeus. Por conta dessa entrevista da sua esposa, a quem eu dei fé, eu o coloco como descendente de judeu, até mesmo porque nós não temos nada escrito dele que o colocasse como dentro do judaísmo, a não ser a sua ascendência segundo a sua esposa. 2 livros ele retrata a presença judaica na Amazônia. O primeiro livro é Chuva Branca, em que ele apresenta um personagem que é dono de uma venda no interior do Amazonas, só que numa perspectiva, vejam só, é completamente antissemita. O personagem principal olha para este dono de venda e diz, judeu ladrão, judeu capado, tu está me enganando. Sempre tem essa noção antissemita, quer dizer, contra o judeu. O judeu é mau, o judeu ele é corrupto, ele está aqui para me roubar. Curiosamente, ele faz um outro livro, que é o grande livro, vamos dizer assim, rico, muito interessante, que ele pega esse mesmo personagem, que foi julgado como corrupto, como ladrão, e como uma figura que passa de um texto literário para outro, e vai torná-lo agora personagem principal do romance Um Pedaço de Lua Caía na Mata. O ambiente é em Parintins, e ele vai tentar, aí de fato, aquele tema último que eu falei, ser, viver, me perdi agora, ser, viver e permanecer judeu na Amazônia. Isso aqui representa muito bem a vida do Salomão Fará nesta narrativa. O filho, num determinado momento, por conta do antissemitismo, quer deixar o judaísmo, ele já não aguenta mais. Ele diz para o pai, por que judeu sofre tanto? Por que eu tenho que ler, estudar a Torá? Eu não quero. E vai o pai explicar toda essa situação. E, por fim, o pai consegue se realizar vendo o filho se tornar doutor. A busca para tornar o filho doutor, outro tema que eu deveria ter posto lá. O personagem, há uma recorrência de personagens que irão lutar para tornar os filhos advogados, médicos, reconhecidos na sociedade. A presença judaica no âmbito socioeconômico na Amazônia é muito forte, e essas narrativas dão conta disso. Outra amazonense, Madi Benoliel Benzecri, poeta. Ela escreveu 2 livros, De Todos os Crepúsculos e Sarandalhas. O primeiro livro eu não consegui ter acesso, eu só consegui o segundo. Mas a Madi, como se fosse íntima, né? Madi Benoliel Benzecri, ela não foi apenas poeta, ela foi musicista e foi artista plástica.
Aqui ao lado dá para a gente perceber alguns dos quadros que ela pintou. Inclusive, ela foi para o Rio de Janeiro, morou muito tempo no Rio de Janeiro, lá, deixou Manaus e se tornou uma grande artista plástica. Tem um livro sobre ela, é reconhecida como a embaixadora da alma brasileira, porque ela e o marido Batista foram representar o Brasil em muitas exposições. Eu tenho aqui um quadro dela. Aqui, Cidade Flutuante, e eu trouxe só um. Há um bom número de obras dela, de uma riqueza impressionante. E os temas dessas pinturas, claro, a tradição bíblica, a cultura amazônica e a relação entre a presença judaica e a cultura amazônica. Por exemplo, quando ela retrata, agora me arrependi de não ter trazido, quando ela retrata a cultura bíblica, por exemplo, ela coloca um Noé numa barca, numa canoa, numa atmosfera completamente amazônica, com Vitória Régia, com uma bananeira ao fundo, com animais amazônicos. Então, sempre há essa relação entre as culturas. Leão Pacífico Ezagui, ele escreveu bastante. Os livros dele que mais se destacam é este primeiro livro de contos amazônicos. Tem 2 contos em que há uma referência a um personagem judeu. Agora, curiosamente, ele também diz assim, como é que se sabe que ele é judeu? Primeiro porque ele fala rapidamente sobre o Deus de Abraão, mas quem está ao lado dele, eles vão caçar um animal, uma onça, e ele perde. Ele está ao lado do caçador e ele fica com medo, ele perde um animal. E alguém diz assim para ele, vai, judeu safado, vai fazer isso. Então, quer dizer, nessa, como é que eu posso dizer assim, essa designação pejorativa em relação a ele, que nós conhecemos que ele de fato é um judeu. Tá? Nesse caso aqui, ele é um escritor judeu, não é um escritor não judeu que tematizou sobre isso. Bom, Elias Salgado, cronista, é o único cronista em questão, tá? E eu coloquei também um outro livro, porque ele é historiador, ele se apresentou aqui, então, na verdade, todos vocês já o conhecem. Uma escritora de agora, Miriam Scott, ela também vai falar a respeito dos judeus na Amazônica, mas de uma perspectiva diferenciada. Todos os outros, sempre o personagem principal era um homem. Até então, é a única que vai colocar como personagem principal a mulher que veio acompanhando o marido de Tanger para a Amazônia e não queria. Então, aqui é uma perspectiva completamente diferente. Márcio Souza, eu vou acabar pulando um pouquinho, é a única obra que ele referencia a questão dos judeus na Amazônia, é o seu ensaio entre Moisés e Macunaíma, que ele diz ter uma ascendência judaica, isso enquanto escritor, mas a sua obra ficcional é um texto dramático que ele publicou em Teatro Seleto, intitulado Eretz Amazônia, texto homônimo à obra do Samuel Ben-Shimol. Então, é uma releitura do texto do Samuel Ben-Shimol que ele colocou para o teatro. E Ilko Minev, ele tem 4 romances, é a saga dos Razan, desde o momento em que o personagem principal foge de um campo de trabalhos forçados na Bulgária, fugindo do campo desde o princípio, vem para a Amazônia, vai tentar viver a vida dele, não como regatão, olha uma exceção, vai trabalhar como mecânico em uma empresa norte-americana, pelo fato de falar inglês. Daqui a pouco a esposa, vejam, faz uma empresa de exportação. E o segundo romance é a história do sobrinho dele. E o terceiro romance ainda é a história do sobrinho, e o quarto romance, Nas Pegadas da Lemoa, vai falar a respeito da presença dos nazistas na Amazônia antes da Segunda Guerra Mundial, em 1935. O personagem principal é uma filha do Lico Razan, uma filha temporã, uma filha que ele teve após a morte da esposa, solitário, e aí ele tem essa filha temporã. E aí, para terminar, escritores não judeus que escreveram sobre os judeus na Amazônia: Sandra Godinho, com Terra de Promissão, Dalcídio Jurandir, Abiguar Bastos e o Milton Ratum. Para finalizar, de fato, o Milton Ratum, em 3 dos seus livros, ele apresenta personagens judeus.
2 irmãos, relato de um certo Oriente, sempre tem uma família que se relaciona com os sírio-libaneses, elas frequentam a casa da família sírio-libanesa, mas é em Órfeos Eldorado que há um desenvolvimento maior de uma personagem feminina, de uma personagem judia. É quando aparece mais, tem mais voz, tem mais presença. Bom, e esses são, rapidamente, porque de fato não temos tempo, como é que eu posso dizer? A cartografia dos principais escritores que tematizaram a presença judaica na Amazônia. E, de fato, para finalizar, eu quero apresentar para vocês, por exemplo, um podcast que é um projeto de extensão da minha faculdade, coordenado por mim, e que nós realizamos a entrevista com alguns dos pesquisadores e escritores judeus. Então, muitas dessas informações que nós recebemos é por conta da entrevista realizada com escritores e com pesquisadores sobre o judaísmo na Amazônia. Muito obrigada. Muito obrigada, Alessandra. Guardem as perguntas para a Alessandra, eu, inclusive, tenho várias. Vamos ouvir o professor Moacir e aí voltamos para o debate. Nós ouvimos algumas revelações, uma série de revelações sobre o Brasil, os territórios brasileiros. Quando a gente mexe nesse tema, cristão novo, o judeu, no Brasil, a gente começa a descobrir um país que é desconhecido, ou outros países que são desconhecidos, como é o caso que a professora Alessandra mostrou de forma muito precisa, muito clara aqui, né? Poxa, todo mundo tem um amigo amazonense. Todo mundo para lá, ou conhece alguém e tal, foi alguma vez para qualquer região de lá, tá? Mas não tem noção desse mundo submerso que existe. E na história brasileira, isso se repete na história brasileira. Claro, as histórias são muito óbvias. A Inquisição não terminou no século XIX, não é? Foi encerrada no século XIX. Isso provoca efeitos duradouros, né? E eles persistem. Não é? O apagamento do que é renegado pela cultura oficial, que você pretende oficial e dominante. É isso aí. Um sinal muito claro disso, nós temos numa peça de teatro do Antônio José da Silva, que inaugurou o romantismo no Brasil, né? Em 1839, Antônio José, o poeta e a Inquisição, que é a tragédia do Antônio José da Silva. Não preciso falar quem era, não. Ele era cognominado judeu, né, no Brasil, e filho de uma mulher maravilhosa, uma heroína judaica, assim, uma coisa fantástica, que ela reunia os cristãos novos, ela é proselitista, é uma fera, conseguiu enrolar a Inquisição, foi presa, mas não fizeram nada com ela, mas o filho dela foi executado e morto numa forma terrível, né? Esse tema é tratado pelo Gonçalves de Magalhães e Antônio José, o poeta da Inquisição. E muito curioso, por exemplo, é que até alguns anos, uns 20 anos, 30 anos atrás, na universidade, eu estava conversando com um professor português e falando sobre o Antônio José, não sei o que lá, e aí ele também, um professor descendente de cristãos novos e tal, falou: poxa, mas não havia nenhuma evidência de que o Antônio José praticasse judaísmo. Tem sim. Roberto Dines e um jornalista português fizeram uma pesquisa. Gente, descobriram até um tipo de um sidur assim, meio espanholado, portuguesado, sabe, uma coisa assim, que é usado na família dele. E, sabe, isso aí é uma coisa, revela muito, né, e outras coisas também. Então, é sempre isso. Cada iniciativa de uma pesquisa nessa área exige sempre um esforço incrível porque a gente começa a perceber que a coisa é maior do que a gente imagina. Não assim, mas é uma coisa que e é tudo muito oculto e tal, isso é tudo disfarçado, é tudo não sei o que lá, você nunca se sabe. E além disso, ao falar por exemplo, nesses locais, nos locais do Brasil, é tabu falar de judeu. É tabu, simplesmente não existe. É uma coisa assim, e nas regiões, principalmente nas regiões onde isso era uma presença. Então, realmente, é um esforço que isso é necessário,
e quer dizer, da maior importância, não é nenhum exagero nisso, não. É revelar o oculto. É oculto por uma tentativa de apagá-lo realmente. Isso não é brincadeira, isso é efeito inquisitorial, assim, que persiste das formas mais assim, imprevistas, insuspeitadas também. Então, por exemplo, eu sempre enfatizo bastante a importância de um livro do José de Alencar, que é outro escritor que se deixa meio de lado, mas é um grande escritor, grande. Chama Minas de Prata. As Minas de Prata. São mais ou menos 1000 páginas. Mas eu li acho que em 20 dias, gente. Porque ele é um folhetinista maravilhoso. Você que começa a ler e não para mais. E então ele fala sobre a presença de judeus na Bahia, porque o judeu regular não era vítima da Inquisição, no princípio, mas o cristão novo, que tinha se convertido ou por bem ou por mal, mas era considerado cristão, e então se ele praticasse qualquer rito judaico, ele era um herege, e então estava sujeito a todas aquelas suplícios e morte e tudo. E esse livro ele coloca os judeus em ação, rabinos e tal, não sei lá, em Salvador. Gente, é um livro maravilhoso. Então, inclusive, e tem uma cristã nova que está lá, que ela foi batizada, mas ela vive um conflito assim terrível, o conflito do cristão novo. Ele não quer ser judeu por causa do horror que vai viver, mas também não suporta a consciência pela conversão ao cristianismo. Então, surgem perversões, é um negócio terrível. E essa personagem que tem lá é realmente merece ser lido este livro, gente. É uma reflexão sobre o Brasil. Ele é um pensador do Brasil. Então ele fala, lê a ficção do Zé de Alencar, não é um romantismo barato, é um grande escritor. Esse livro são 1000 páginas, não é brincadeira. Ele vai traçando todos os tipos, toda a fauna brasileira está lá. Sabe? E, bom, isso aí é um dado. Eu sugiro a leitura, porque a leitura é uma leitura muito boa de ser feita, sabe? Você lê com uma... É tipo um best-seller, você não consegue parar. Zé de Alencar não é brincadeira, é realmente um grande escritor. Era mestre do Machado de Assis, não precisa dizer mais, não? E é nosso mestre também, de acordo com as nossas possibilidades. Isso ocorreu no romantismo, que o romantismo surgiu daí. No poeta Castro Alves, tem um poema que eu vou ler para vocês. Como Susana a estremecer de frio, Xoxana, fitar-te, ó flor do Babilônio rio, fitar-te a medo no salgueiro oculto, vem, pois, contigo no deserto inculto, fugindo as iras de Saul embora, Davi eu fora, se me colo tu foras. Tema bíblico, né? Está claríssimo, não precisa nem explicar nada. Então, aí isso aqui, ele dizia que ele tinha se apaixonado por uma judia. Então, esse aqui. Aí, realmente, essa moça aqui, ela seria filha de um rabino, Amzalak, lá em Salvador. Mas Amzalak é um nome marroquino. Eu não sei se ele veio lá do norte ou se veio direto sabe, é uma coisa para Salvador. Então, essas coisas aí, para uma pesquisa histórica, nunca vi nenhuma a respeito, mas jogo aí para quem se aventurar. Eu não sou historiador e não tenho paciência para isso. E uma outra coisa, um registro que eu acho fantástico, é fantástico mesmo pela própria temática, mas pela beleza do conto, pela realização desse conto, sabe, no estilo assim, fantasioso, meio realista, meio que o futuro seria um realismo mágico, assim, uma beleza do Inglês de Souza, que nasceu no Pará, em Óbidos. E foi um cara super dinâmico, político, de primeiro escalão. E ele lançou uma vertente do realismo no Brasil. Então, um cara que tem uma importância literária, além de tudo, era um bom escritor mesmo. Este conto que eu estou me referindo se chama O Baile do Judeu, e que se passa lá na Amazônia. E é muito. Eu vou ler um trechinho para vocês, 2 trechos aqui, só para vocês perceberem. Eu não sou ator e não leio muito bem, mas só para que vocês conheçam.
O baile do judeu. Ora, um dia lembrou-se o judeu, maiúsculo, de dar um baile e atreveu-se a convidar a gente da terra, a modo de escárnio pela verdadeira religião de Deus crucificado, não esquecendo no convite família alguma das mais importantes de toda a redondeza da vila. Só não convidou o vigário, o sacristão e o andador das almas, e menos ainda o juiz de direito, a este por medo de se meter com a justiça, e aqueles pela certeza de que os mandariam pentear macaco. Então, está claro, uma síntese, uma clareza de estilo, assim, e é realmente um escritor muito competente. Então tem lá a festa, num baile sensacional e tal. Pois assim, era de supor que ninguém acudisse ao convite do homem. Havia pregado as bentas mãos aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo numa cruz. Mas às 8 horas da noite daquele famoso dia, a casa do judeu, que fica na rua da frente, a umas 10 braças, quando muito, da barranca do rio, já não podia conter o povo que lhe entrava pela porta dentro. Coisa digna de admirar-se. Hoje que se prendem bispos e por toda parte se desmascaram lojas maçônicas, mas muito de assombrar naqueles tempos em que havia sempre algum temor de Deus e dos mandamentos de sua Santa Madre Igreja Apostólica Romana. Católica Apostólica Romana. Aí, embora, vocês percebem que dá um quadro, uma síntese da teoria e da prática do antissemitismo inquisitorial. Claro que não. E a narrativa é essa. Né? Então, vocês conhecem a lenda do Boto, né? Boto Tucuxi, todo mundo conhece. Mas da história judaica vocês não conhecem disso aqui, né? Deixa eu ver, olha, esse aqui. E lá no baile, na casa, aparece de repente um cara todo mal arrumado, um chapelão caído, assim, batido e tal. Você conhece, né? É genial, né? Aí ele tira a moça, a mulher um figurão lá da cidade para dançar. E estão mandando bala numa musiquinha lá que é super da moda e tal. E ele vira o capeta lá no meio dançando. E pira, vai para lá, vem para cá e tal, e leva a moça ao delírio e tal. Né? E de repente ele fala diga alguma coisa religiosa do diabo, ele pega e ele vai embora, some e leva a moça, e não, cai o chapéu, tá aquele chapelão que ele não tira, né? Cai o chapéu e aparece um furo na cabeça dele. Aí todo mundo vê que é o Boto Tucuxi que está lá. É uma coisa, um ser diabólico, né? E aí ele pega a moça, que já tá desmaiando lá, né? Tá em delíquios, né? E leva lá pro rio e some. Aí depois disso, nem se falou mais em baile de judeu, né? Ninguém iria mais a um baile de judeu. Então, aparentemente, se você for ler de forma muito superficial, talvez não perceba a elaboração que existe neste conto e o objetivo do escritor. O narrador do conto, o narrador não é o autor, o narrador é o personagem que ele cria para poder desenvolver a sua narrativa. Ele assume todo o substrato preconceituoso, vou dizer assim, de resto da Inquisição, aquela baba da Inquisição, que é assimilado pela população de uma forma espontânea, porque se torna uma tradição e acabou-se, não se pergunta a causa nem nada, né? E então ele faz ele vai evidenciando qualquer visão que se tem do judeu é maléfica, é sempre uma malandragem. Então ele fala assim, tinha uma cerveja fantástica lá, assim, ele já tem uma. Então, o pessoal foi provavelmente por causa da cerveja, que é maravilhosa, e a cerveja rudo lá, não sei o quê. Então, sempre aquela coisa, sedução, não sei o quê, tudo muito bem iluminado. Mas ele não gastou nada, ele só gastou no óleo das velas, não sei o quê, porque no dia seguinte, todo mundo viu lá, viria castiçais e não sei o quê, tudo muito bem ilustrados e limpinhos para vender de novo. Surgindo isso, entendeu? Essa coisa pegar é o casuísmo do mal, né? Então, e termina dessa forma. Isso tudo é muito fantástico, né? É toda uma criação fantástica, mitificação e tal. E que se justifica muito bem o final, assim, completamente. Que flui de forma natural do texto, muito bem produzido pelo texto, esse final. Que é o fantástico que se torna real. Né? Então, olha, é um excelente conto sobre a questão ideológica e
e tradições. Eu escrevo normalmente sobre coisas que me apaixonam, que me entusiasmam, então é por isso eu falo com essa... A Alessandra trouxe uma série de autores aí que são importantes e a situação da personagem da judaica na literatura amazonense. Sim, essa personagem aparece, eu uso o personagem no feminino. Essa personagem, ela aparece e se tornou uma presença em livros de vários autores da Amazônia, judeus e não judeus. Não estou nem falando da qualidade, está lá o registro, isso é importante do ponto de vista histórico e tal, para documental. Agora, que eu me interesso muito também eu me interesso fundamentalmente pela literatura. Se o texto não funciona como literatura, eu vejo apenas um documento e tal, pode interessar como um indício de coisa, mas não vou dedicar um estudo nem pesquisa disso, porque eu não sou historiador e é quem faz trabalho muito melhor do que eu. Não é isso? Área de competência, inclusive. Então, as questões dessa situação do judeu na Amazônia, e não só a situação do judeu na Amazônia, a situação do Brasil, Amazônia, numa história que se passa ali na Segunda Guerra Mundial, o ciclo da borracha, que a gente fala tudo aquilo. E ela que é O Barracão. Eu acho que é um livro histórico, um livro muito bem escrito, é um livro que tem presença literária, sério, um livro pioneiro, inclusive na ficção feminina no Brasil, de qualidade. Isso é muito importante também de ter em mente. Não estou fazendo uma demagogia, não, é uma coisa séria, é gravíssimo isso. Então, e que eu li com muito entusiasmo, fascinado esse livro. Ela tem, pela inteligência da escritora, inteligência ficcional, realmente é um trabalho que muito maduro, muito sério. E ela cria um mundo ficcional ali na Amazônia que ela traz todas as questões internacionais do momento, Segunda Guerra Mundial, o fragmento das vidas e das ideias, mas, ao mesmo tempo, todos os eixos que se situam em várias partes do mundo e que estão produzindo rotações pelo mundo afora, e aquilo passa despercebido, mas a história mostra, a história faz isso, a história é isso. Então, você tem o Barracão, a Borracha, então é histórico, é realmente um livro que merece ser. Depois eu tenho uma ideia, sugerir aqui, que eu nunca vi nenhuma reedição. Uma vez eu falei com a professora Alessandra, falei que eu tinha lido o Barracão, eu estava fazendo umas pesquisas e precisava saber e tal, e eu consultei. Ela falou, mas, poxa, você é sortudo, você leu o Barracão em livro, eu li em cópia, não sei o que lá. Eu falei, puxa vida, hoje até procurei ver se eu não achava nenhum exemplar, uma coisa rara também, não achei. Então, eu tenho eu gostaria de fazer uma sugestão aqui, gente, que um movimento editorial, cultural, e que interessa a todo mundo, que é uma campanha para que esse livro seja reeditado, em homenagem à autora, que merece todo o nosso respeito, e sabe, a importância que isso tem, não é brincadeira. E a literatura feminina também, escrita por uma mulher, peraí, é uma mulher que escreveu esse livro, a escritora Sultana Levi Rosenblatt, não é? Poxa, você conheceu, né? Então, eu não conheci, só conheci de nome. Quem me falou primeiro nela foi o Márcio Souza, que é como um modelo literário. Porque realmente ela é um modelo literário, realmente é uma obra séria. É um livro inesquecível. Tem momentos que ela estabelece assim, uma representação da realidade do mundo naquele momento, sabe? Da fragmentação, das coisas dos movimentos ideológicos que estão ocorrendo. Naquele barracão que é um pseudo-centro, e mostra como tudo é muito precário, os centros são falsos, eles não existem, mas eles criam a ideia de um centro que permite o avanço, a permanência do domínio e da fragmentação. Gente, é uma coisa... É muito inteligente o livro. Não é você concorda comigo, Sara? É uma beleza, né? E merece, sabe... Nós vamos fazer aí, eu vou, não sei, eu sempre estou falando porque cada um tem a sua área de atuação e no fim forma esse movimento e sai uma nova edição do livro, pô. Não é? Aí, sei lá, a Imago lá, quando eu estou, sabe? Ou então, por exemplo, aquelas barcaças, né, como se chama regata, como é que chama?
o regatão, aquela coisa. De repente, aquilo lá, o centro da história se passa por esse barco. E nisso, o que entra nesse momento? A história dos alemães que estão presos no barco, né? Mas tem uns alemães que estão lá, mas tem outros que estão presos no barco. Não, você que é isso, não sei o quê. E são nazistas. E são nazistas, depois descobrem que eram judeus. Não é isso? Aí depois os outros alemães estão lá, é uma confusão, sabe? Mas, então, não, e o que não, são nazistas, então eles merecem mesmo se danar e tal, não sei o que lá, mas coitados, são judeus, então, é um riso trágico, né? Porque não tem, e pior que isso não é mera fantasia, essas coisas são muito plausíveis, ilustram a realidade que a gente vive o tempo todo, né? Essa escritora, resgatar essa escritora é um compromisso que eu acho que todos nós temos de alguma forma. Sabe? Eu gostaria muito de ver essa... Eu vou fazer uma campanha, eu vou escrever alguma coisa, sabe? Falando isso e sugerindo isso, e todos nós não devemos fazer. Então, a professora... Tem que você... Regina, a professora Regina, tem todos os conhecimentos e autoridade para falar isso. Eu não sei se ela concorda comigo, mas eu... Então, ótimo. Maravilhoso. Então, vamos juntos nessa, né? Vou como figurante. Você não, você é protagonista. Né? Você também. Gente, isso aqui eu poderia continuar falando aqui, mas eu acho que está basicamente um toque, uma amostra assim, do que eu queria dizer e que acho que é suficiente para um encontro como o nosso de hoje, num dia de chuva e frio. Bom, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Aquela história só um pouquinho do Antônio José da Silva, é a mesma coisa. Achava-se que aquilo era uma ficção, o judaísmo dele. Isso é muito comum isso. O cara falou pela Inquisição, mas é tudo mentira, não se provou se ele era judeu. Não interessa. O que interessa é a vítima. Não se pensa na figura da vítima. Pensa sendo, sabe? Não, absolve esse negócio aí, isso não tem, está tudo errado, esses caras não estão... Pera lá, isso aí é ver a Inquisição como uma brincadeirinha, não é? Não foi? Ela tem feito isso até hoje, não só aqui. É uma coisa terrível. Muitos comportamentos aqui são condicionados pela Inquisição, gente. Até hoje. Então, por exemplo, a gente vê no Nordeste grupos e tal, que têm ascendências que são novos, tem aquele negócio, e estão estudando muito confusos e tal, e com todas aquelas coisas, mas estão adquirindo uma consciência, pelo menos uma consciência histórica, de que alguma coisa muito grave aconteceu. E que exige uma tomada de atitude diante de isso aí não é uma coisa... As opressões, elas são recorrentes. Não é isso? Então, nós temos que pensar, em primeiro lugar, na diversidade, e aí vai, não precisa falar mais nada. Né? Muito obrigado, desculpa. Boa tarde e obrigado pela exposição de vocês. Eu sou sobrinho da Sultana Levi Rosenblatt, que era irmã da minha mãe, e nós temos na família ainda, acho que 2 cópias do Barracão, e de outros livros dela também. Recentemente, nós mandamos uma para a Universidade Federal de Roraima, porque tem um aluno lá, Clayton, que está fazendo uma tese de mestrado sobre a obra dela, e ele não conseguia o livro. E nós estamos pensando seriamente em reeditar, talvez, toda a obra dela, porque é uma obra que está renascendo, tem muito interesse. Uma obra que teve um sucesso pequeno quando foi lançado e hoje é muito apreciado. Acho que a professora Regina Igel, que era grande amiga dela, da minha tia, pode falar um pouquinho sobre a obra dela também. Obrigada. Sérgio? Desculpa, para além da obra, puder falar um pouquinho sobre a biografia mesmo dela, para quem não a conhece, um pouquinho de dados biográficos, acho que seria interessante. Obrigada por vocês mencionarem o meu nome tantas vezes, eu fiquei até importante agora. Nossa, não esperava, não. Eu vou contar brevemente, quer dizer, há 2 versões, versão curta e a versão longa, do meu conhecimento com a Dona Sultana. Eu estou meio emocionada também, desculpem. Foi assim, brevemente eu vou dizer, eu estava na cidade de College Park, em Maryland, como professora da Universidade de Maryland, e eu ouvi pelo rádio no meu carro uma estação hispano-americana, porque há uma
população hispano-americana muito grande na região, em que o locutor pedia voluntários para levarem, que pudessem levar empregadas domésticas vindas da América do Sul para, num domingo, passearem por Washington, porque estamos muito perto de Washington. E eu ouvi isso e resolvi ser voluntária num domingo e fui a uma tal igreja onde as empregadas domésticas iam assistir à missa e depois esperavam por alguém que viesse levá-las a conhecer a cidade. Cheguei lá e perguntei se tinha alguém do Brasil. Em geral, eram empregadas e funcionários da Embaixada Brasileira. E me apontaram uma moça robusta, grande, você deve ter visto, a Ida, com o sobrenome paraense, e depois também 2 outras moças de outros países, acho que de Honduras. Bom, eu tinha um carrinho, um Fusca, pequenininho, não como são os Fuscas, e levei. A Ida era uma mulher muito grande, robusta mesmo, enorme. Ela sentou no banco do passageiro e atrás vieram um rapaz, garçom, que ele trabalhava como garçom, e também uma moça de outro país. Levei-os a ver o Kennedy Center e outras coisas. No caminho, eu até conto em alguma crônica minha, eu conto essa história. Ela se vira para mim, a Ida, e pergunta: você é israelita? É bom, levei o susto, né? Eu falei: sou, por quê? Por que você acha? Como você achou isso? Você leva o jeito. Até hoje eu não sei mesmo qual é o jeito, mas você leva o jeito. Tá bom. E depois ela disse: minha madrinha também é israelita. Eu: não diga, onde você mora? Eu moro em McLean, Virgínia, que é um estado vizinho a Maryland, que também dá para a cidade de Washington. E ficamos nisso, eu perguntei um pouco sobre a madrinha, que vinha a ser a patroa dela. E perguntei mais alguma coisinha que não me lembro, alguma coisa para localizar essa família. E ficamos nisso. Dali um pouco, uns dias mais tarde, a Ida, paraense, me telefona para me dizer, e me dar vontade, que ela estava fazendo uma comida paraense. Mas não me convidou para nada. A dona Sultana ouviu essa conversa e pegou no telefone e me convidou para ir lá. E era uma sexta-feira, foi o primeiro Shabat que eu tive em toda aquela região, foi na casa da Sultana. O apelido dela em família era Sussu. Eu a chamava sempre de Dona Sultana. E ela nunca me falou naquela noite que ela era uma escritora. Nunca me falou mais do que um pouco do passado dela, do pai, da mãe. Naquela ocasião me falou também que a mãe dela tinha falecido no Belém do Pará. Ela já estava em Virgínia e foi na noite de Pesach que ela ouviu essa má notícia. E esse aqui é um caso muito interessante, que mostra muito quem foi Dona Sultana. Ela não falou para a família que a mãe tinha falecido para não estragar o ambiente do Pesach. E o marido dela, Martin Rosenblatt, a conheceu em Belém do Pará. Ele trabalhava durante a Segunda Guerra Mundial como meteorologista. E os americanos tinham uma base em Belém do Pará. E ele passou ali, andando para cá e para lá, à procura de judeus. E como um bom americano, ele não distinguia ali quem era americano, judeu, quem não era judeu, tudo para ele era tudo mundo muito parecido. Enfim, alguém deu para ele a notícia de que havia um festival ou uma festa de poesia na sinagoga ali perto, Hashamayim, a sinagoga azul, lindíssima. E ele foi lá e a sultana estava declamando um poema. Bom, foi paixão à primeira vista. Ela nem tanto, ela sempre foi uma pessoa muito prudente. E ele, quando acabou o período de serviço, ele teve que voltar para os Estados Unidos, mas ele teve que ir para Honduras e começou a cartear-se. Os dois começaram a cartear-se e ela não falava para ninguém que ela estava em correspondência com um americano e ele a pediu em casamento por carta. Finalmente ele veio para Belém do Pará, se casaram e foram morar em Honduras. E ela escreve sobre Honduras num dos livros dela. E, bom, para encurtar mais a conversa, eles voltaram para os Estados Unidos, tiveram 3 filhos, 3 homens, Steve, depois o Ruben e depois o terceiro, Albert. O Alberto, por sinal, está traduzindo do Yiddish
E ele é sefardita, praticamente. O pai era ashkenazi, mas nunca falou Yiddish em casa, não tinha com quem falar. O pai aprendeu português, só conversava em português com todo mundo. Então, o Albert está traduzindo do Yiddish e também do... Ai, meu Deus, esqueci. Do hebraico também e do alemão. Eu publiquei alguns poemas dele traduzidos na revista Amazônia Judaica, do Elias Salgado. O Steve se aposentou da Biblioteca do Congresso e mora no campo. E ele parece um pastor, o Steve. É muito interessante também a história dele. E tem também o Ruben, que é psicólogo e mora com a esposa, que é indiana, judia indiana, de Cotim. E moram em Nova York, tem 2 filhos e agora acho que tem um netinho, uma coisa assim. Bom, para encurtar mais ainda, eu frequentei a casa da Dona Sultana e do Martin durante os 30 últimos anos. Eu quase que ia quase todas as semanas para o Shabat e quase nunca perdi as noites de Rosh Hashanah e outras festividades na casa dela, que em geral era o aniversário da Ida paraense. E aí era o Pará todinho, a mesa paraense e as amizades paraenses. Foi aí que eu conheci uma comida que fazia a boca tremer, esqueci o nome, jambu? É, uma coisa interessantíssima. Eu falei, como você passou na alfândega com isso? Não, eu sei esconder. Ela tinha onde esconder, era enorme. Enfim, infelizmente, todo mundo vai embora deste mundo e ela foi. Eu estive no Marrocos, numa excursão do irmão do Elias Salgado, Davi Salgado, de Israel, e quando voltei fui visitá-la, mas ela já estava muito, muito, muito doente. Quando eu a encontrei, ela estava toda encolhida no sofá da sala de visitas. E eu falei, Dona Sultana, eu estive na sua terra, eu estive no Marrocos. Ela falou, é mesmo? Assim, aquele jeitinho que ela tinha. Olha, ela sempre me contou histórias da vida dela. Ela me ensinou um pouco de Hakitia, um pouco de ladino. E ela vai ser... Ela vai... Eu tenho muitas saudades dela. Muito obrigada por me escutarem. Um pequeno testemunho da terceira geração. Muito emocionante ouvi-la, Regina. É um prazer finalmente conhecê-la. Ilana. Tia Sussu, ela não suportava que a gente chamasse ela de Sultana. As crianças não podiam chamar ela de Sultana, era uma ofensa, tinha que ser Sussu. É tia da prima irmã da minha avó, tia muito querida da minha mãe. E eu fui, em 2001, aos Estados Unidos, especialmente com a missão de conhecê-la. Então, eu conheci a Ida, experimentei da sua coleção de chapéus, porque a Ida ela era uma colecionadora, quanto mais. E foi realmente Ela tinha 93 anos, completamente lúcida. Inclusive, escreveu, depois que eu e minha irmã fomos embora, ela escreveu uma crônica sobre a nossa visita, completamente lúcida e vivaz. Então, só para agradecer pela sua fala. Obrigada. Fiquei com uma dúvida, não sei se alguém poderia esclarecer, talvez os professores, se o barracão foi escrito, então, dos Estados Unidos, foi escrito dos Estados Unidos. É interessante, né? Que é um olhar de alguém que está longe desse território, então, provavelmente, rememorando esse ambiente da infância. A publicação do livro da Sultana, que ano? 58, e uma segunda edição em 63, é isso? Perfeito. Eu queria agradecer primeiro também a exposição, muito interessante, e os relatos aqui, emocionantes, né? Não, eu queria perguntar o seguinte, num texto recente do João Moreira Salles sobre a Amazônia, ele fez uma série de reportagens, né? Passou um tempo nos últimos anos na Amazônia. Ele argumenta que o Brasil não conseguiu incorporar ao seu imaginário as paisagens, ou melhor, a cultura amazônica, como a gente fez
com a cultura sudestina ou nordestina. Quando a gente pensa no que é cultura brasileira, a gente está muito mais referenciado pela produção cultural de determinadas regiões e menos pela região amazônica. E ele argumenta que o Brasil deveria se ocupar e enviar escritores e cineastas e pessoas que, ou, enfim, incentivar os que já estão lá e também encomendar, digamos assim, uma produção cultural, artística, imagética, que fizesse com que a gente pudesse, como país, se apropriar de fato desse imaginário, e que essa seria uma das razões pelas quais a Amazônia é tão vista como um grande vazio, terra de ninguém, algo a ser explorado, porque essa cultura ela não é valorizada de fato e tal. E aí eu queria perguntar para vocês, do ponto de vista da produção dos escritores judeus, e talvez a Alessandra esteja mais mergulhada, né? Qual que você acha que é a contribuição nesse sentido do retrato e da produção desse imaginário amazônico nessa literatura? Obrigada pela pergunta. Para reconhecer é preciso conhecer. E dá para perceber, sobretudo em Sultana Levi Rosenblatt, que ela tinha total conhecimento da cultura. Então, a valorização vai ocorrer, obviamente, porque se conhece, se provou. A personagem principal do livro Barracão é uma vendedora de rosca de tapioca. E ela sai gritando pelas ruas da cidade de Belém, dizendo rosca de tapioca, rosca de tapioca. E a gente vai percebendo esse canto, quase como um aboio, essa cantoria, rosca de tapioca. Só quem viveu, quem conhece essa peculiaridade da Amazônia, sabe retratar na sua obra. Quem conhece sabe que, numa determinada hora em Belém, vai se ouvir isso, alguém, ainda hoje, vendendo tapioca, vendendo cascalho, eu não sei se existe para cá, mas toca o sininho, ouve-se o canto e vai vendendo ainda de rua em rua. Essa experiência da vida amazônica, esses escritores tinham e retratam o calor, a hora da chuva, etc, etc. Então, sim, de fato, é preciso experienciar a vida na Amazônia, para que ela não seja apenas um exotismo, uma referência exótica. Não é isso que eles retratam. Inclusive, a Sultana, numa crônica intitulada Como Viemos Parar na Amazônia, tem uma hora, eu até pensei em colocar, ela diz assim, os meus avós vieram para cá achando que seria a terra da promissão e, na verdade, eles enfrentaram o inferno verde, expressão que ela coloca na sua crônica, porque experienciaram a terra amazônica. Não foi só uma terra que emana leite e mel, mas, como eu disse, foi a terra dos abrolhos, dos cardos, das dificuldades amazônicas. E, no caso, alguns escritores, sobretudo Sultana Levi Rosenblatt, souberam referenciar as gentes da terra, as peculiaridades da terra, posso eu dizer sem exotismo. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Amâncio. Foi excelente escutá-los. Muito bom. Eu queria falar rapidinho sobre José Benedito Cohen, que eu acho que tem muita coisa, algumas coisas também não publicadas, né? E como o primeiro tradutor do Shir HaShirim, junto com Haddad, e que ele utilizou uma edição de Livorno para fazer a tradução. Então, a gente pode dizer que nós temos um escritor paraense que traduziu o Shir HaShirim para... né? E uma coisa que me impressiona também, e que eu não achei, é que se fala que ele escreveu também um guia turístico sobre o Marrocos, mas é interessante escrever daqui sobre o Marrocos, que é falado em vários lugares, e o original eu não achei, apenas fiquei a procurar, e a minha pergunta é se você chegou a encontrar esse texto sobre o guia turístico que ele escreveu sobre o Marrocos. Não encontrei. Seria interessante? Vou até dar uma olhada lá em alguma coisa. Nas bibliotecas das universidades não achei nada, a não ser em jornais, publicações esparsas, um conto aqui, um poema ali, mas livros mesmo dele eu não... Talvez reunir as obras completas seria também um outro projeto, outro projeto.
Temos uma pergunta ali do Ariel e depois temos tempo para mais uma e acho que precisamos encerrar aqui, porque a gente tem uma mesa. É só uma colocação, né, em cima do que a professora Regina colocou e que a Alessandra colocou também a respeito da sultana, só que numa outra abordagem, que é a Haktia. Tá? Eu faço questão de enfatizar isso aqui, porque eu acho muito determinante para o entendimento da Haktia, né? E, sobretudo, hoje em dia. Então, a professora Regina Igel falou que a sultana ensinou a ela um pouco de Haktia. Só que, nesse exercício delas de ensinar Haktia, de ensinar ladino, isso foi uma coisa determinante para a conservação da Haktia hoje, nos tempos atuais. A Haktia se perdeu muito ao longo da imigração, né, ao longo da permanência dos judeus na Amazônia. Então, muito o que acontecia é que cada família conservava um conjunto de palavras e aquelas palavras eram adicionadas no meio da conversação por motivos vários, ou para repreender, ou para pedir silêncio, ou para pedir atenção, né? E eram pequenas palavrinhas que cada grupo familiar tinha as suas. Quando elas resolveram fazer esse exercício de Haktia, né, a professora Regina e a sultana, me corrijam se tiver alguma coisa errada na história, elas fizeram uma carta que era a carta de uma filha para uma mãe, se queixando da vida de casada, dos maus tratos com o marido, e que era corrente Haktia. Né, o texto completo não era uma coisa em português e coloca uma palavra em Haktia, uma expressão em Haktia. E essa carta foi guardada em Belém, se eu não me engano, pela sobrinha da sultana, pela Miriam Ben-Daan, e depois se tornou um grande tesouro. Nós trouxemos essa carta de novo na época do Amazônia Judaica, do jornal, e aí começaram várias pessoas da comunidade a criar outras cartas fictícias, cartões postais. Quando Elias Salgado criou o Festival de Haktia, né, a forma de expressão que as pessoas encontraram foram fazer cartas similar a esse exercício que as duas fizeram. E aí, com isso, hoje, se você faz uma análise da língua na comunidade de Belém e Manaus, continua sendo isso mesmo, né? A língua está desaparecendo, em detrimento do hebraico, em detrimento de uma série de fatores, mas que a língua, assim, um ponto muito importante de conservação da língua, de difusão, e foi essa carta que as duas criaram. Né? Isso é determinante, né, na observação da Haktia atualmente, e eu faço questão de enfatizar isso aqui para que todo mundo saiba, né, e que possa também dizer, olha, ocorreu esse fato aqui, assim, nessa época, a sultana, a Regina Igel fizeram essa carta, e isto foi determinante. Se tem alguma coisa de Haktia estruturada, um texto corrente de Haktia, né, vamos dar a César o que é de César. É isso. Existe. Ela está, inclusive, online, né, na tese de mestrado da Adriana Romero, pela USP, né, que chama-se A Sobrevivência da Música Sefaradita nas Comunidades de Belém, em São Paulo. E aí, no anexo dessa carta, ela fala, olha, tem uma lenda aqui em Belém, se fala muito a Haktia, que a Haktia está conservada, mas não, o que tem de Haktia é esta carta. E aí eu nunca imaginava, quando eu peguei esse documento, quando a gente começou a repassar no jornal da comunidade, que um dia eu ia escutar isso da própria professora Regina. A original, eu acho que sim. Tá? Eu acho que sim. Não sei se a Esther tem alguma coisa em fax aqui, papel de fax ainda, né? Mas a Adriana Romero, isso tem publicado na internet, se acessar pelo portal, está lá a carta na íntegra. Muito obrigada. Acho que vamos encerrar aqui. Agradeço novamente aos participantes. Obrigada, professora Regina. Só uma coisinha, é que
as pessoas que vieram aqui, o professor Atiz, o professor Wagner, a professora Regina. Gente, nós temos outra mesa aí armada. Sabe? É uma honra assim, sabe, um motivo assim de satisfação assim muito grande, de orgulho, sabe, pela essa participação assim tão importante, né? E que deve ser aproveitada por todos nós. Próximas vezes. Muito obrigado, só isso. Obrigado.